Um risquinho, aqueles 5 minutos que parecem ser 3 horas, 2 risquinhos, um positivo. E é com esse tema que eu inicio o primeiro vídeo aqui do canal. Quero falar dessa situação, dessa história. Fez parte de um capítulo muito importante da minha vida. Foi um capítulo realmente que, sabe aqueles capítulos da sua história que você consegue enxergar claramente quem você era antes e quem você se tornou? Foi exatamente essa história, esse momento. Não tô aqui, primeiramente, para dizer que, para romantizar a gravidez na adolescência, longe de mim. Estou aqui como uma mulher de 24 anos que olha para sua história e honra cada detalhe dela, né? Olha para sua história e vê a importância de cada situação. Porque se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não seria a mulher que eu sou hoje. A frase que eu sempre levo comigo é o seguinte: o processo, ele te fere, mas o propósito te cura. Então eu precisei passar pelo processo para viver o meu propósito. E um deles é estar aqui contando o meu testemunho para vocês. Eu quero falar algo bem resumido, tá bom? Eu não vou contar aqui a minha história todinha da gravidez e tudo mais. Eu quero trazer alguns pontos importantes, tá bom? Que me ajudaram hoje, quando eu olho para trás, a refletir sobre o quanto foi necessário passar por tudo isso. Na minha história, nas minhas vivências. Não estou dizendo que você vai precisar passar pela mesma coisa, longe de mim. Dizer algo desse tipo. Cada um tem a sua história e cada um tem as suas particularidades. Eu só estou falando que é muito importante nós, como mulheres profissionais, né, que trabalhamos com a nossa marca pessoal, olhar cada etapa da nossa vida, dar um significado e entender que se hoje você é uma mulher assim potente, é porque você teve que viver tudo isso que você já viveu, entendeu? Então não é só sobre o que você faz, é sobre quem você é e a história que você carrega. E a minha história realmente começou quando eu engravidei. Claro que eu tinha uma vida antes, mas foi o primeiro grande impacto na minha vida. Eu tive que lidar com várias coisas. O primeiro ponto foi o positivo. Lidar com o positivo foi pra mim, naquele momento, uma situação muito apavoradora, sabe? Eu estava aterrorizada com aquele positivo. E você pensa sempre que vai acontecer com todo mundo, menos com você, né? Todo mundo pode engravidar, menos você. Mas aconteceu comigo. E quando eu olhei pro teste, eu percebi, meu Deus, meu mundo acabou. Pronto, acabou. Então é a primeira coisa, a primeira grande prova de fogo, certo? O segundo ponto foi a frustração. Eu lidar com a quebra de expectativa. Né? Tinha vários sonhos naquela época, sonhos de menina, e eu tive que frustrar todos eles, porque eu não poderia realizar, eu teria que abrir mão daquilo tudo. Graças a Deus eu tenho pais maravilhosos que nunca deixaram eu abrir mão do meu estudo, né? Sempre me deram tudo, graças a Deus. Sou muito grata e honro a vida deles, então por isso que eu precisava até dizer isso aqui em voz alta, né? Para todo mundo escutar o quanto os meus pais foram importantes para mim naquele momento, né, naquela situação. Até hoje eles são, mas assim, naquela situação específica, né, bem delicada, eles sempre seguraram a minha mão e nunca desistiram de mim. Então, pra mim foi muito importante. Mas eu tinha sonhos, né, eu tinha outras expectativas que, consequentemente, eu teria que abrir mão. Não poderia manter aquilo tudo, pelo menos adiar. Mas naquele momento, uma menina de 15 anos, não tinha nada de planejamento, só tinha sonhos na minha cabeça que no momento eu não poderia realizar. Então vem a frustração. O terceiro ponto que eu tive que lidar foi com a crítica, né? O olhar do outro, o olhar de pena, o olhar de reprovação, o olhar de julgamento sobre você. Para mim, era a pior coisa do mundo ter que falar a minha idade em voz alta. Quando alguém perguntava, você tá grávida? Nossa, mas você parece tão nova, quantos anos você tem? E quando eu colocava isso em voz alta, o olhar do outro, a expressão do outro me deixava assim, triste. Né? Eu ficava assim, eu desmontava, mesmo que eu tava feliz, por exemplo, às vezes comprando um enxoval ou saindo da ultrassom, alguém perguntava, quebrava todas as minhas expectativas, toda a minha alegria ali, porque eu me sentia julgada, né? Eu me sentia realmente reprovada, né, pela sociedade. E hoje eu olhando de fora, olhando todos esses pontos de fora, né, a transformação do corpo, do positivo,
a questão da frustração dos sonhos, a questão do julgamento, que foi muito forte, eu acredito que foi um dos pontos que mais gritou dentro de mim. Hoje, eu, com 24 anos, olhando para tudo isso, eu vejo o quanto eu era vulnerável, né? E o quanto eu precisei lidar com essas situações que foram muito fortes na minha vida, principalmente com 15 anos, para me ser a mulher que eu sou hoje. Entender que no meu posicionamento eu não vou agradar todo mundo. Que quando eu falar algo, pode ser até que nesse vídeo, quando eu falo, alguém escute, desagrade, ou vai olhar com um olhar de julgamento, com crítica, mas eu estou aqui para viver o meu propósito. E esse ensinamento eu não tive agora com a experiência no digital, com o meu serviço. Porque eu tenho 2 anos de experiência, né? Eu tive lá com 15 anos esse grande impacto da minha vida. Esse grande momento, porque eu vejo o quanto foi importante eu passar por tudo isso. Claro, e depois de todos esses pontos veio o nascimento da minha filha, que a maternidade é a grande escola. A minha filha maravilhosa, Annelise. E eu sou mãe de 3, então depois da Annelise veio a Alice, depois veio o Henrico. Então eu sou grata pela vida dos meus filhos, o quanto eu aprendo com eles todos os dias. Estou conseguindo perceber o quanto essa experiência afeta diretamente a mulher que eu sou hoje, a profissional que eu sou hoje. As frustrações, quantas metas eu coloco, quantas coisas eu coloco aqui como algo que eu quero alcançar. E como empresária, muitas vezes eu não alcanço, ou às vezes eu tenho que negociar, porque eu sei qual é o meu objetivo a longo prazo, eu não vou poder realizar tudo que eu quero nesse exato momento. Preciso ter maturidade. Mas a primeira experiência que eu tive com frustração, assim, de forma muito nítida e clara, foi na minha gravidez. E quando a gente recebe alguma notícia que a gente não estava esperando, como empreendedora, todo dia temos uma surpresa diferente. Saber lidar com tudo isso é uma habilidade que precisamos desenvolver, que no meu caso, eu tive essa grande experiência na minha vida. E hoje eu consigo analisar e perceber o quanto foi importante. Enfim, e qual é o moral da história? O moral da história é o seguinte: honre a história que você tem. Analise realmente com atenção, amor e cuidado. Você vai perceber o quanto você é maravilhosa, o quanto a sua história é única, o quanto você já venceu, né? E quando a gente honra e toma domínio disso tudo, a gente se transforma em uma outra profissional mais segura, até para cobrar o seu valor, o seu serviço, porque não é só sobre o conhecimento técnico que você tem. Perceba, é sobre a sua história que agrega na mulher que você é. Certo? Se esse vídeo te conectou de alguma forma, comenta aqui, compartilha com uma amiga e se inscreve no canal. Eu sempre esqueço, né? Porque eu ainda tô me acostumando aqui com esse negócio de youtuber. Mas se inscreve no meu canal porque vai ter vários vídeos contando sobre as minhas vivências e aprendizados.